Do livro Vinha de Luz, capítulo 77 de 180, Sofrerá perseguições. Psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 77 de 180. Sofrerá perseguições. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Incontestavelmente, os códigos de boas maneiras do mundo são sempre respeitáveis. Mas é preciso convir que, acima deles, prevalecem os códigos de Jesus, cujos princípios foram por ele gravados com a própria exemplificação. O mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino. Se te sentes ferido e procuras a justiça terrestre, considerar-te-ão homem sensato. Contudo, se preferes o silêncio do grande injustiçado da cruz, ser-te-ão lançadas ironias à face. Se reclamas a remuneração de teus serviços, há leis humanas que te amparam, considerando-te prudente. Mas se algo de útil produzes sem exigir recompensa, recordando o divino benfeitor, interpretar-te-ão por louco. Se te defendes contra os maus, fazendo valer as tuas razões, serás categorizado por homem digno. Entretanto, se aplicares a humildade e o perdão do Senhor, serás francamente acusado de covarde e desprezível. Se praticares a exploração individual disfarçadamente, mobilizando o próximo a serviço de teus interesses passageiros, ser-te-ão atribuídos admiráveis dotes de inteligência e habilidade. Todavia, se te dispões ao serviço geral para benefício de todos, por amor a Jesus, considerar-te-ão idiota e servil. Enquanto houveres os ditames das leis sociais, dando para receber, fazendo algo por buscar alheia admiração, elogiando para ser elogiado, receberás infinito louvor das criaturas. Mas, no momento em que, por fidelidade ao Evangelho, fores compelido a tomar atitudes com o Mestre, muita vez com pesados sofrimentos para o teu coração, serás classificado à conta de insensato. Atende, pois, ao teu ministério onde estiveres, sem qualquer dúvida nesse particular, certo de que, por muito tempo ainda, o discípulo fiel de Jesus, na terra, sofrerá perseguições. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com o capítulo intitulado por Emmanuel, Sofrerá perseguições. Neste capítulo, ele utiliza
a passagem que foi escrita por Paulo quando endereçou a carta ao povo de Timóteo. Diz ele: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Naquela época, Paulo já nos adverte do que ia acontecer até hoje conosco, porque ele retratou uma situação que ele estava vivendo e que dificilmente ia resolver em pouco tempo. Emmanuel diz que, incontestavelmente, os códigos de boas maneiras do mundo são sempre respeitáveis, mas é preciso convir que, acima deles, prevalecem os códigos de Jesus, cujos princípios foram por ele gravados com a própria exemplificação. Emmanuel diz que os códigos dos homens são respeitáveis. São respeitáveis por quê? Porque é preciso respeitar a lei. Porém, sabemos que as leis dos homens estão ainda pautadas na evolução moral dos homens ainda na Terra. Por isso que ele diz que são respeitáveis, porém, tem que prevalecer os códigos de Jesus, que estão gravados com a exemplificação dele. É isto que nós temos que perceber. Diz: o mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino. Ele está nos informando a aplicabilidade do código de boas maneiras do Mestre Divino no mundo raramente é tolerado, porque vai em confronto com o código dos homens. Ele é muito mais elevado, podemos assim dizer, e, de certa forma, até incompreendido pelos homens. Nesta outra parte, diz: se te sentes ferido e procuras a justiça terrestre, considerar-te-ão homem sensato. Contudo, se preferes o silêncio do grande injustiçado da cruz, ser-te-ão lançadas ironias à face. Nesta parte, nesse parágrafo, ele começa a fazer uma comparação da justiça dos homens com a justiça de Jesus. Fazendo uma comparação, ele diz que se você procura a justiça terrestre, os homens vão te considerar um homem sensato. Mas se você prefere o silêncio do grande injustiçado da cruz, eles vão dizer ironias na sua frente, porque você não está procurando aquela justiça naquele sentido. Diz ainda que se reclamas a remuneração de teus serviços, há leis humanas que te amparam, considerando-te prudente. Mas se algo de útil produzes sem exigir recompensa, recordando o divino benfeitor, interpretar-te-ão por louco. Se você trabalhou para alguém ou para uma empresa, se você ali busca na justiça a remuneração dos teus serviços, eles vão te considerar uma pessoa prudente. Ou seja, é natural que isso ocorra. Mas se você produzir sem exigir, ou seja, se você fizer um trabalho filantrópico, por exemplo, numa casa espírita ou em outra casa, eles vão te interpretar como louco. Isto é, você está trabalhando de graça.
Se te defendes contra os maus, fazendo valer as tuas razões, serás categorizado por homem digno. Entretanto, se aplicares a humildade e o perdão do Senhor, serás francamente acusado de covarde e desprezível. Aqui ele diz: se te encontrares com os maus e você estiver naquele momento defendendo o que você pensa contra aquelas pessoas, e se você se defender com as suas razões, os homens vão ver você como um homem digno. Porém, se você aplicar a humildade e o perdão do Senhor, serás francamente acusado de covarde e desprezível. Vamos dar um exemplo aqui. Suponhamos que uma pessoa, em qualquer ambiente, pode ser qualquer ambiente social, essa pessoa, por alguma razão, grita com você. Olha, nós sabemos que quando a pessoa grita, ela está desequilibrada. Desta forma, você não tem que dar o retorno para ela, também gritar com ela. Você tem que aplicar a humildade e o perdão. Por quê? Porque ela está debilitada. Ela está fora de si. Mas isso as pessoas ainda acusam de ser covardia da parte de quem faz isso. Nesta outra parte, diz: se praticares a exploração individual, disfarçadamente, mobilizando o próximo ao serviço de teus interesses passageiros, ser-te-ão atribuídos admiráveis dotes de inteligência e habilidade. Todavia, se te dispões ao serviço geral, para benefício de todos, por amor a Jesus, considerar-te-ão idiota e servil. Nesta comparação, Emmanuel dá um exemplo de você explorar uma pessoa. Normalmente uma pessoa mais simples, um trabalhador, onde você vai explorar através do serviço de seus interesses passageiros, que seria ela prestar um serviço para você numa reforma em sua casa ou de jardim, coisas do gênero. Aí, se você utilizar esse serviço de certa forma, prejudicando esse profissional, essa pessoa simples, não dando o direito e dever que você tem para com ela, pagando de forma séria, ou seja, de forma idônea. Mas isso é visto como você tendo dotes de inteligência e habilidade. Veja bem, os homens ainda veem dessa forma. Você está usurpando o trabalho alheio, de alguma forma, e eles te veem como um sujeito inteligente, um sujeito hábil, porque está passando o outro para trás. Esta é a grande realidade. Agora, se você pensa no serviço geral para benefício de todos e com amor a Jesus, eles vão te considerar um idiota e servil. Isto é, se você fizer esse tratamento de uma forma justa, eles te concedem esse título de idiota e servil. Nesta outra parte, ele diz: enquanto ouvires os ditames das leis sociais, dando para receber, fazendo algo por buscar alheia admiração, elogiando para ser elogiado, receberás infinito louvor das criaturas. Mas no momento
em que, por fidelidade ao Evangelho, fores compelido a tomar atitudes com o Mestre, muitas vezes, com pesados sofrimentos para o teu coração, serás classificado à conta de insensato. Emmanuel faz agora mais outra comparação, que as leis sociais, as pessoas pensam em dar para receber, buscar admiração alheia, elogiando a pessoa para receber em troca o próprio elogio. Isto, dentro dos ditames da sociedade, você vai receber infinito louvor dessas criaturas. Mas se você pensar na fidelidade ao Evangelho e você tomar atitudes como o Mestre tomaria, você vai ter pesados sofrimentos para o teu coração, porque você será classificado como uma pessoa insensata. E ele diz: atende, pois, ao teu ministério, onde estiveres, sem qualquer dúvida nesse particular. Certo de que, por muito tempo ainda, o discípulo fiel de Jesus na terra sofrerá perseguições. Nesta conclusão, Emmanuel diz assim, que nós devemos atender o ministério, ou seja, os ditames colocados por Jesus no seu Evangelho. Onde estiveres, veja bem, onde estiveres, não é somente no centro espírita, ou somente na sua casa, é em qualquer lugar. E ele diz, sem qualquer dúvida, nesse particular. É exatamente o que eu disse. Não tenha dúvida. Eu vou fazer neste local assim, e no outro eu faço de outra forma. E, dessa forma, você está certo de que, também, por muito tempo, o discípulo fiel de Jesus vai sofrer perseguições. Muitas pessoas vão te perseguir. Por quê? Porque você não faz aquilo que ele faz. E, portanto, ele acha que você é uma pessoa que tem que ter uma certa distância dele. Que você não é a pessoa confiável, entre aspas, para ele. Um grande abraço e até mais ver. E fique com Deus.